Depois do divórcio, eu precisava de tranquilidade e algo que ocupasse meus dias, mantendo minha mente longe daquilo que já não podia mais mudar. A empresa me designou para uma residência nos arredores da cidade, um lugar pelo qual eu já havia passado de carro antes, mas nunca imaginei que pisaria lá dentro. A casa era ampla, porém sem ostentação, possuindo aquele tipo de refinamento que vem do dinheiro antigo e do bom gosto discreto. Informaram-me que o proprietário morava sozinho, prezava pela privacidade e trabalhava de casa. Pensei que seria invisível ali. Apenas limparia os cômodos e partiria, o que me convinha perfeitamente. Quando conheci Eduardo pela primeira vez, fiquei surpresa. Ele não correspondia às minhas expectativas. 40 e poucos anos, alto, com uma presença serena que tornava o ambiente ao seu redor mais estável. Falava com clareza e gentileza. Não era frio, mas reservado. Nosso primeiro encontro foi breve. Ele me mostrou onde ficavam os produtos de limpeza, indicou quais quartos deveria evitar e agradeceu minha presença. Acenei, respondi educadamente e fui trabalhar. Não havia razão para pensar em mais nada além disso. Mas mesmo enquanto me movia pelos cômodos, algo sobre aquela casa me fazia sentir observada. Não de forma suspeita, mas como se as paredes se lembrassem de como era estar cheias de vida e aguardassem alguém para trazer isso de volta. Semana após semana eu retornava, e o ritmo do trabalho se tornou familiar. Chegava no meio da manhã e ele estava em seu escritório ou ao telefone. Raramente conversávamos além dos cumprimentos habituais. Ainda assim, notei pequenos detalhes. Ele preparava café no mesmo horário todos os dias, sempre usava a mesma caneca azul e fazia uma pausa para olhar pela janela antes de voltar ao trabalho. Nunca me interrompia, nunca ficava por perto, mas de alguma forma eu sempre sabia quando ele estava no cômodo ao lado. Tinha um jeito de entrar silenciosamente e sair sem fazer ruído. Contudo, sua presença permanecia no ar mesmo depois que partia. Certa manhã cheguei mais cedo. A chuva havia começado quando estacionei e eu estava encharcada quando entrei. Eduardo estava próximo à entrada. Pareceu surpreso ao me ver molhada, mas inicialmente não disse nada. Depois se afastou e voltou com uma toalha. Você não deveria sair com um tempo desses, disse simplesmente, entregando-a para mim. Agradeci, um pouco constrangida pela minha condição. Ele assentiu e então ofereceu café. Hesitei, incerta, se seria apropriado, mas seu tom era tão natural que não pareceu um pedido. Aceitei. Aquela foi a primeira vez que nos sentamos juntos, mesmo que por apenas alguns minutos. Nossa conversa fluiu facilmente, nada profundo. Perguntou se eu havia crescido na região, contei que sim, compartilhei alguns detalhes simples. Ele escutou, não daquele jeito que as pessoas fazem quando estão sendo educadas, mas do tipo em que você se sente ouvida. Quando perguntei sobre ele, deu respostas curtas, mas não frias. Morava na casa há anos, trabalhava com arquitetura, perdeu a esposa 5 anos atrás. Disse isso como uma constatação, não como uma ferida, mas notei a pausa em sua respiração antes de falar. Não perguntei mais nada, respeitei seu silêncio. A partir daquele dia, nossas interações começaram a mudar. Nada óbvio, apenas contato visual mais prolongado, uma pergunta feita que não era necessária, um sorriso que demorava. Eu encontrava pequenas coisas. Flores frescas na cozinha, música tocando suavemente ao fundo, uma xícara de chá já preparada, quando entrava. Disse a mim mesma para não pensar demais nisso. Ele era apenas gentil, educado, talvez solitário, mas não deixaria minha mente vagar. Já havia feito isso antes, interpretado gentileza como algo mais e me enganado. Aquilo era trabalho, nada além disso. Ainda assim, me peguei prestando atenção em como ele se portava, nos livros de sua estante, na maneira como me olhava quando eu ria de algo sem perceber que ele estava observando. Comecei a notar como minha vida havia se tornado silenciosa. Há quanto tempo ninguém me fazia uma pergunta e esperava pela resposta? Ele nunca flertou, nunca cruzou uma linha, mas havia algo entre nós que nenhum de nós expressava em voz alta. Ainda não. O quarto de hóspedes era sempre o último lugar que eu limpava. Ficava isolado nos fundos da casa, raramente usado, mas sempre impecável. Numa tarde, enquanto tirava o pó da estante, encontrei uma fotografia. Uma versão mais jovem, de Eduardo com os braços ao redor de uma mulher sorrindo alegremente. Sua falecida esposa, presumi.
Havia um calor em seus olhos que espelhava a dor silenciosa nos dele. Olhei um pouco mais do que deveria, imaginando como ela teria sido, como a vida deles havia sido antes do silêncio preencher os corredores. Foi nesse momento que ele entrou. Virei-me, assustada, segurando a foto na mão. Ele pausou na porta. Nossos olhares se encontraram. Nenhum de nós falou por um instante, mas algo passou entre nós. Talvez reconhecimento. Coloquei a foto de volta, delicadamente, murmurando um pedido de desculpas. Ele balançou a cabeça entrando no quarto. Tudo bem? Disse. Ela teria gostado de você. Não soube o que dizer. Aquela frase carregava um peso para o qual não estava preparada. Assenti, incerta se deveria ficar ou sair, mas ele não se moveu. Olhou ao redor do quarto, depois de volta para mim. Sua mão alcançou a porta. Não de repente, não com força. Fechou-a suavemente atrás de si, e assim tudo começou a mudar. A porta se fechou silenciosamente, não com barulho ou força, mas com intenção. Foi o som de um momento se transformando, mesmo que nenhum de nós tenha dito nada sobre isso. Permaneci imóvel, incerta sobre suas intenções, incerta sobre o que estava sentindo. Eduardo deu um passo à frente, não muito próximo, mas o suficiente para diminuir o espaço entre a incerteza e a clareza. Sua expressão não era intimidadora ou ousada. Era suave, reflexiva. Se algo, ele parecia tão inseguro quanto eu me sentia. Ainda assim, não havia medo em mim. Apenas um reconhecimento silencioso de que algo não dito havia começado a emergir. Ele gesticulou em direção à poltrona no canto do quarto e perguntou se eu gostaria de sentar por um momento. Meus instintos me disseram que aquilo ainda era seguro, ainda respeitoso. Assenti e me sentei, meu coração batendo mais rápido do que gostaria de admitir. Eduardo ocupou a outra cadeira à minha frente. Não falamos imediatamente, como se ambos estivéssemos tentando encontrar as palavras que não fariam aquilo parecer um erro. Eventualmente, ele me perguntou algo simples. Você já sente como se a vida apenas esperasse você acordar novamente? Olhei para ele, surpresa pela honestidade da questão. Poderia ter respondido com um sorriso educado, desviado com algo leve, mas não o fiz. Respondi com sinceridade. Sim, disse, o tempo todo. Ele assentiu devagar, seus olhos nunca deixando os meus. Começou a falar então, não sobre seu trabalho ou a casa, mas sobre sua vida anterior. Contou-me como conheceu sua esposa, como construíram aquele lar juntos, como se tornou mais silencioso do que jamais esperara depois que ela partiu. Não estava pedindo compaixão e não falava com amargura, apenas a verdade, simples e aberta. E me vi contando coisas que não havia falado em voz alta há anos. Sobre meu casamento, como se desfez de maneiras pequenas e silenciosas, sobre a solidão que veio com fazer tudo certo e ainda assim terminar sozinha. Ficamos assim por aquilo que pareceram horas, mas não poderia ter sido mais que 20 minutos. Não era romântico da forma como os filmes frequentemente retratam. Não havia gestos grandiosos ou confissões dramáticas. Apenas duas pessoas compartilhando o peso da vida uma com a outra pela primeira vez. Quando finalmente me levantei, ele também se levantou, e por um momento simplesmente nos olhamos. Abriu a porta novamente tão gentilmente quanto a havia fechado, e saí. Foi só isso. Na próxima vez que vim à casa, tudo parecia igual, mas o ar entre nós havia mudado. Havia um conforto em nosso silêncio agora, um conhecimento compartilhado. Ele me cumprimentou com sua calma usual, mas seus olhos carregavam algo mais caloroso. Fui fazer minhas tarefas como sempre, mas meus pensamentos permaneceram naquela conversa. Não eram apenas as palavras que havíamos compartilhado, era a sensação de ser vista depois de tanto tempo. Conforme os dias passaram, nossas interações se tornaram mais fáceis, mais familiares. Ele começou a fazer pequenos ajustes em sua rotina, permanecendo na cozinha um pouco mais enquanto eu limpava por perto, oferecendo uma segunda xícara de chá sem perguntar. Me peguei esperando por aqueles poucos minutos de conversa tranquila. A maneira como seus olhos se iluminavam quando eu contava uma história da minha infância. Ou como ele se lembrava de detalhes que eu havia mencionado apenas uma vez. Uma tarde, enquanto terminava no quarto de hóspedes, ele apareceu novamente.
Dessa vez não fechou a porta. Apenas se apoiou no batente, braços cruzados, me observando tirar o pó do peitoril da janela. Virei-me para ele e sorri. Sabe, disse baixinho, este quarto não se sente vivo há muito tempo. Olhei ao redor. É um quarto bonito. Está mais bonito agora, disse, e pude sentir a sinceridade em sua voz. Não respondi imediatamente. Meu coração estava preso em algum lugar entre a descrença e a esperança. Havia dito a mim mesma que não estava ali por nada além de trabalho. Mas a vida nem sempre espera por permissão. Às vezes ela simplesmente chega suavemente, como uma mão se estendendo através de um quarto silencioso. Enquanto arrumava minhas coisas para ir embora, ele perguntou se eu tinha planos para o jantar. Hesitei. Era uma pergunta simples, mas carregava peso. Olhei para ele, tentando ler a intenção em seus olhos. Não havia pressão, apenas convite. Não, disse. Não tenho. Ele sorriu, não amplamente, mas com uma suavidade que alcançou seus olhos. Então fique. E fiquei. Não porque estava procurando amor, não porque queria preencher o silêncio. Fiquei porque naquele momento percebi que a casa não era a única coisa começando a se sentir viva novamente. O jantar naquela noite não foi extravagante. Foi sopa, salada e pão quente. Simples, mas reconfortante. Eduardo e eu nos sentamos, um de frente para o outro na longa mesa de madeira, uma centelha silenciosa de calor entre nós que nada tinha a ver com a comida. Havia uma calma no momento, como se as paredes da casa tivessem respirado fundo depois de prender a respiração por anos. Falamos sobre coisas comuns no início, livros que havíamos lido, o clima, a vizinhança, mas mesmo esses tópicos mundanos pareciam carregados de algo mais profundo. Cada palavra tinha peso. Cada sorriso compartilhado sugeria uma história ainda se desdobrando. Depois do jantar, ele me ofereceu chá e nos sentamos na sala de sol, onde a última luz do dia se assentava em correntes douradas sobre os móveis. Notei como a casa não se sentia mais grandiosa e distante. Sentia-se como um lugar com coração. Novamente, um lugar onde memórias poderiam ser feitas, não apenas lembradas. Eduardo também parecia mais relaxado. Sua postura menos defensiva, sua voz mais firme, mas de alguma forma mais calorosa. Era claro que não havia me convidado para jantar simplesmente por solidão. Algo genuíno estava crescendo entre nós, mesmo que nenhum de nós ousasse nomeá-lo ainda. Nas semanas seguintes, nosso ritmo se transformou em algo que parecia natural. Frequentemente ele estava em casa quando eu chegava, e sua presença não me deixava mais nervosa. Na verdade, comecei a sentir falta quando ele não estava. Às vezes, pedia ajuda para organizar alguma coisa e eu ficava mais tempo que o necessário. Outras vezes encontrava pequenos gestos me esperando. Uma flor fresca num vaso, meu chá favorito na despensa, um bilhete escrito à mão agradecendo por algo simples. Nunca ultrapassou limites, nunca me fez sentir desconfortável, mas a atenção que me dedicava era intencional, gentil e repleta de uma ternura que eu não sentia há anos. Ainda assim, eu questionava. Questionava a mim mesma. Não era uma mulher que baixava a guarda facilmente. E havia passado anos construindo uma vida tranquila por necessidade, não por desejo. Confiar em alguém novamente, especialmente alguém como Eduardo, parecia arriscado. Ele não era apenas um homem. Era o tipo de homem que uma vez pertenceu a outra pessoa, cujo amor tinha uma história. Não queria ser um momento passageiro, na cura de alguém. Mas Eduardo nunca me tratou como um momento passageiro. Uma noite, enquanto me preparava para sair, ele me acompanhou até a porta como sempre fazia, mas desta vez pausou antes de abri-la. Olhou para mim, sua expressão pensativa. Não quero te deixar desconfortável, disse, mas me arrependeria de não te contar isso. Espero te ver mais do que deveria, não porque você ajuda na casa, mas porque quando você está aqui, este lugar se sente como lar novamente. Não soube o que dizer. Meu coração vacilou, preso entre o medo e a alegria. Havia esperado tanto tempo para ouvir palavras assim, para me sentir vista e desejada não pelo que eu podia fazer, mas por quem eu era. Ainda assim, precisava de tempo. Então agradeci baixinho, sorri e disse que entendia. Depois saí para o ar fresco da noite, minha mente fervilhando com cada emoção não expressa. Na manhã seguinte, me peguei repassando a conversa repetidamente. Queria ser cautelosa, ser racional, mas o amor raramente opera dentro da lógica.
Podia sentir algo mudando dentro de mim. Uma abertura suave onde feridas antigas haviam me fechado. Naquele dia, quando cheguei à casa, vi Eduardo no jardim, mangas arregaçadas, mãos cobertas de terra. Olhou para cima e sorriu, e naquele sorriso havia um entendimento silencioso. Não havia pressa, nenhuma pressão. Apenas a paciência constante de alguém disposto a esperar. Comecei a perceber que o que estávamos construindo não era um conto de fadas. Era algo mais delicado, mais honesto. Duas pessoas marcadas pela vida, alcançando algo gentil e real. Via isso na maneira como preparava meu chá do jeito certo, como se lembrava do nome do meu cachorro de infância, como seus olhos se iluminavam quando eu compartilhava pequenas vitórias da minha semana. Não se tratava de grandes declarações ou paixão dramática. Era sobre presença, sobre ser vista e valorizada nas pequenas coisas. Era sobre escolher ser vulnerável novamente, não porque era seguro, mas porque valia a pena. Essa percepção veio até mim lentamente, como o amanhecer, através de uma janela. E quando finalmente a aceitei, parei de procurar razões para me conter. Porque o que estava crescendo entre nós não era um acidente ou uma conveniência. Era uma chance rara e bela de amar novamente, não apesar do passado, mas por causa de como ele nos moldou. A mudança entre nós não aconteceu com um momento grandioso, mas através do acúmulo silencioso de dias compartilhados. Eduardo começou a me acompanhar mais frequentemente enquanto eu trabalhava, fazendo perguntas sobre minha vida, oferecendo histórias da sua. Descobri que uma vez quis ser escritor, que havia parado depois que sua esposa partiu porque nada que escrevia parecia honesto mais. Compartilhou que seu maior medo não era estar sozinho, mas se sentir invisível em sua própria vida. E enquanto escutava, senti suas palavras ecoarem em algum lugar profundo dentro de mim, porque eu havia carregado o mesmo medo, enterrado debaixo de anos de responsabilidades e silêncio. Uma tarde, enquanto dobrava roupas de cama no corredor, do lado de fora do quarto de hóspedes, o mesmo onde nossa estranha, mas significativa conexão primeiro brotou, Eduardo apareceu com 2 canecas de café e perguntou se eu faria uma pausa. Hesitei, mas o segui até a varanda dos fundos. O ar estava morno, o jardim florescendo. Sentamos ali tranquilamente, bebendo devagar, como se ambos soubéssemos que algo estava vindo, mas nenhum de nós ousasse apressar. Penso em você, disse finalmente, mesmo quando você não está aqui. Olhei para baixo, para meu café, incerta de como responder. Meu coração estava acelerado, não de surpresa, mas de reconhecimento. Eu também havia estado pensando nele, muito mais do que admitia para mim mesma. Queria ser cuidadosa, mas também sabia que algo raro estava acontecendo. Não era apenas que ele me fazia sentir apreciada, era que com ele eu me sentia vista, como se cada parte cansada de mim tivesse permissão para respirar novamente. Também penso em você, disse, e as palavras pareceram uma porta se abrindo. A partir daquele dia, nossa conexão se aprofundou. Não com pressa, mas com intenção. Continuei meu trabalho, mas as linhas entre tarefas e companheirismo começaram a se misturar. Às vezes nos sentávamos e líamos na mesma sala, não dizendo nada. Outras vezes ele perguntava se eu queria ajudá-lo a cozinhar e compartilhávamos risos sobre cortes desajeitados e ingredientes esquecidos. Havia algo profundamente curador nesses momentos comuns. 2 pessoas que haviam sido feridas pela vida silenciosamente, ensinando uma à outra como confiar novamente. Eduardo nunca pressionou. Me deu espaço para me mover no meu próprio ritmo, para deixar ir as defesas que me protegeram por tanto tempo. E lentamente eu o fiz. Comecei a compartilhar histórias do meu passado, coisas que havia guardado. Contei sobre meu casamento fracassado, sobre como me convenci de que o amor era algo que outras pessoas podiam ter. Ele escutou sem julgamento, seus olhos cheios de algo próximo à tristeza, mas nunca pena. Uma noite, uma tempestade súbita chegou. Eu estava prestes a partir quando trovões sacudiram as janelas e a chuva desceu em torrentes. Eduardo ofereceu para eu esperar passar, e aceitei. Sentamos perto da lareira, observando a tempestade, o ambiente iluminado apenas pelas chamas suaves e lampejos de raios. Eu costumava amar tempestades, disse, mas depois que ela partiu, pareciam muito barulhentas, muito caóticas. Agora, esta noite,
Parecem diferentes. Assenti, compreendendo, de uma forma que palavras não conseguiriam explicar. Às vezes, disse, tempestades limpam as coisas. Naquela noite, enquanto a chuva caía e a casa nos envolvia como uma promessa silenciosa, algo em ambos se suavizou. Não havia necessidade de declarações, apenas o conforto do silêncio compartilhado e a consciência de que não éramos mais estranhos aos nossos próprios corações. Quando a tempestade passou e chegou a hora de eu ir, ele me acompanhou até a porta como sempre fazia. Mas desta vez sua mão roçou a minha, permaneceu, e então pousou gentilmente no meu ombro. Seja lá o que for isso, disse suavemente. Parece algo que não quero perder. Olhei para ele e pela primeira vez em anos senti todo o peso de ser escolhida. Não por conveniência, não por fuga, mas porque alguém me viu e ainda assim quis ficar. Quando saí para o ar fresco lavado pela chuva, percebi que algo havia mudado permanentemente. Aquilo não era mais apenas um trabalho ou um capítulo passageiro. Era o início de algo real, algo que valia a pena proteger, cultivar. Eduardo me havia convidado para sua casa, mas em algum lugar pelo caminho havíamos encontrado um lar um no outro. E enquanto caminhava até meu carro, a noite silenciosa e limpa, soube que não importava o que viesse a seguir, não enfrentaria mais sozinha. Semanas se transformaram em meses, e o ritmo dos nossos dias se tornou algo firme e tranquilo, mas cheio de significado. O que começou naquele momento atrás de uma porta fechada do quarto de hóspedes havia se desdobrado em algo muito mais profundo. Uma conexão que nenhum de nós antecipou, mas ambos precisávamos profundamente. Eduardo e eu nunca apressamos nada. Em vez disso, permitimos espaço para nossas vidas se ajustarem, respirarem, aprenderem como carregar as histórias um do outro. Cada vez que chegava à casa, havia uma sensação diferente no ar. Não se tratava mas apenas de trabalho. Era sobre companheirismo, respeito e algo suave que vivia no silêncio entre as palavras. Ainda mantinha minhas obrigações. Lençóis eram trocados, superfícies eram limpas, flores renovadas em seus vasos. Mas mais frequentemente, Eduardo permanecia por perto, oferecendo sua presença sem intrusão. Às vezes, trazia música para o espaço. Um disco de jazz suave tocando enquanto eu dobrava toalhas, ou uma canção folk antiga tocando enquanto preparávamos o almoço juntos. Havia um conforto nessas pequenas coisas, como se a vida tivesse decidido desacelerar o suficiente para nos deixar notar o que realmente importava. Eduardo começou a escrever novamente. Começou com anotações curtas no diário que compartilhava hesitantemente, perguntando se faziam sentido. Disse que eram lindas. Lentamente, essas anotações se tornaram histórias, fragmentos de emoção, envolvidos em nomes fictícios, mas eu reconhecia a verdade neles. Suas palavras carregavam tristeza, sim, mas também esperança, e lentamente, amor. Contou-me uma vez que me conhecer lhe deu coragem para pegar a caneta novamente, que de alguma forma eu havia me tornado sua musa, embora nunca tenha dito isso com grandeza, apenas gratidão silenciosa. Um dia me surpreendeu com um caderno encadernado, à mão com meu nome escrito na capa com sua letra cuidadosa. Dentro havia peças que escreveu para mim. Reflexões, momentos, memórias que fizemos juntos, cada uma capturada com ternura. Não soube o que dizer. Minha garganta apertou, mas sorri através da emoção. Ninguém nunca escreveu sobre mim antes, disse, e ele respondeu. Ninguém nunca me fez querer. Foi nesses momentos que percebi algo inegável. Não estávamos, mas nos curando lado a lado estávamos nos ajudando a crescer em algo novo. Havia passado tantos anos escondendo meu coração atrás da rotina e sobrevivência, mas Eduardo o havia seduzido para fora. Não com grandes gestos, mas com presença, paciência e um tipo de afeto que não esperava nada em troca. Uma manhã, fresca, quando o outono começou a pintar as árvores, Eduardo perguntou se eu caminharia com ele pela feira local. Era algo que costumava fazer com sua esposa, admitiu, mas não havia ido desde que ela partiu. Concordei, e passamos horas vagando pelos vendedores, provando mel local, cheirando ervas frescas, ouvindo o murmúrio tranquilo da vida ao nosso redor. Comprou um girassol para mim e o guardei na minha bolsa como um segredo. Depois voltamos para casa e fizemos chá. O sol da tarde filtrava pelas janelas, lançando luz dourada pela cozinha. Sentou-se à minha frente, seus olhos examinando os meus.
Não quero continuar fingindo que isso é algo pequeno, disse. O que temos importa para mim mais do que qualquer coisa em muito tempo. Estendi a mão pela mesa. Peguei a sua e a segurei, sem palavras, porque sentia o mesmo. Não sabia o que o futuro reservava. A vida me ensinou que a certeza nem sempre era um presente oferecido, mas naquele momento soube que estava exatamente onde deveria estar. Nunca rotulamos aquilo. Não havia necessidade. O que tínhamos foi construído sobre algo mais forte que títulos. Foi construído sobre presença, verdade e tempo. E essa base fez toda a diferença. Eventualmente comecei a ficar um pouco mais depois dos meus turnos. Às vezes eu cozinhava o jantar enquanto ele lia. Outras vezes nos sentávamos na varanda, dos fundos em silêncio, observando as estações mudarem ao nosso redor. A cada dia o vínculo entre nós se aprofundava, não por causa de algo dramático, mas porque nos escolhíamos um ao outro repetidamente nos momentos silenciosos da vida. Agora, quando olho para trás, para o dia em que entrei pela primeira vez em sua casa para limpar um quarto de hóspedes, vejo o início de uma jornada que nunca imaginei. Fui lá esperando tirar pó das prateleiras e trocar lençóis. Em vez disso, encontrei alguém que viu as partes de mim que há muito havia enterrado. Alguém que me ofereceu não apenas afeto, mas um lugar para ser completamente eu mesma. O amor não chegou com fogos de artifício. Veio como um sussurro, um desdobramento, lento, e isso talvez o tenha tornado ainda mais real. Eduardo e eu ainda estamos construindo o que quer que seja isso, tijolo por tijolo silencioso, e toda vez que passo por aquela porta da frente, sou lembrada de que às vezes o amor te encontra nos lugares mais inesperados. Não quando você está procurando, mas quando está simplesmente aberta o suficiente para receber. Descobri que nossa conexão não era baseada em necessidade desesperada ou solidão, mas em reconhecimento mútuo. Dois corações que haviam sido cuidadosamente guardados, lentamente se permitindo confiar novamente. Cada conversa, cada momento compartilhado, cada pequeno gesto de carinho era uma escolha consciente de se abrir, de ser vulnerável, de acreditar que valia a pena tentar mais uma vez. Os meses que se seguiram trouxeram uma rotina que parecia natural como respirar. Minha presença na casa se tornou parte do ritmo dela, e a presença dele se tornou parte do meu. Não era uma dependência, mas uma escolha diária de compartilhar o espaço, o tempo, os silêncios confortáveis e as palavras que importavam. Eduardo continuou escrevendo, suas palavras fluindo com mais facilidade conforme os dias passavam. Frequentemente me mostrava seus textos, pedindo minha opinião, valorizando meus pensamentos. Tornei-me não apenas sua companheira, mas sua confidente, sua primeira leitora, sua inspiração silenciosa. E ele se tornou meu porto seguro, o lugar onde eu podia deixar cair todas as máscaras que o mundo exigia. Começamos a fazer planos pequenos, nada grandioso, um jardim que plantaríamos juntos na primavera, livros que leríamos um para o outro, lugares na cidade que visitaríamos. Não eram promessas de eternidade, mas intenções de continuidade, sinais de que ambos víamos um futuro onde estaríamos, presentes na vida um do outro. Houve momentos de incerteza, é claro. Noites em que eu me perguntava se estava interpretando corretamente os sinais, se não estava mais uma vez confundindo gentileza com algo mais profundo. Mas Eduardo sempre parecia sentir essas dúvidas antes mesmo que eu as expressasse. Sua consistência, sua presença constante, sua maneira de me olhar como se eu fosse algo precioso que ele não queria machucar, tudo isso me tranquilizava. Aprendemos a navegar pelos fantasmas do passado juntos. Ele me contou mais sobre sua esposa, não com tristeza, mas com gratidão pelas memórias que ela havia deixado. Eu compartilhei mais sobre meu casamento fracassado, sobre as lições que aprendi sobre o que não funcionava, sobre o que eu realmente precisava em um relacionamento. Descobrimos que nossos passados não eram obstáculos, mas mapas que nos levaram um ao outro. A casa também mudou. Não apenas na aparência, embora eu tenha notado pequenas mudanças, fotografias novas, flores frescas aparecendo em lugares diferentes, uma cadeira extra na sala de estar, mas principalmente na energia. O silêncio não era mais pesado com luto, mas rico com possibilidades. Os cômodos pareciam respirar novamente, preparados para novos capítulos, novas memórias. Nunca discutimos formalmente o que éramos,
Nunca definimos rótulos ou estabelecemos regras. Simplesmente permitimos que a conexão crescesse organicamente, como uma planta que encontra seu caminho em direção à luz. Havia algo profundamente honesto nessa abordagem. Algo que respeitava tanto nossos medos quanto nossas esperanças. Quando finalmente deixei de questionar se merecia aquela felicidade, quando parei de procurar sinais de que tudo desmoronaria, foi quando realmente comecei a viver novamente. Eduardo me ensinou que o amor não precisava ser dramático para ser profundo, que a intimidade verdadeira muitas vezes vivia nos espaços entre as palavras, nos gestos pequenos, na escolha diária de estar presente. Hoje, quando chego àquela casa, não sou mais a mesma mulher que entrou pela primeira vez procurando apenas um trabalho e uma distração. Sou alguém que foi vista, escolhida, amada não apesar de minhas imperfeições, mas incluindo elas. Sou alguém que aprendeu que recomeçar não significa esquecer o passado, mas usar as lições dele para construir algo melhor. Eduardo e eu criamos nosso próprio ritmo, nossa própria linguagem de amor feita de cafés compartilhados, silêncios confortáveis, histórias sussurradas e a certeza silenciosa de que, não importa o que o amanhã trouxesse, enfrentaríamos juntos. E nesse juntos, encontrei não apenas um parceiro, mas uma versão de mim mesma que havia quase esquecido que existia. Uma mulher capaz de amar e ser amada, completamente e sem reservas.